A Rússia não poderá mais voltar à Europa como fornecedora de gás. A Europa encontrou um substituto completo para o gás russo em um lugar inesperado na África. 3 países africanos, Argélia, Níger e Nigéria, iniciaram a construção de um grande projeto, o gasoduto Transsaariano Trans-Sahara Gas Pipeline, que deverá fornecer até 30 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano para a Europa. Esse projeto é considerado um dos principais elementos para a diversificação do fornecimento de energia da União Europeia diante do abandono do gás russo. E o que é importante, isso já não é apenas uma discussão. Os países começaram a implementar o projeto diretamente no local. Isso significa que, globalmente, a Europa realmente não considera a opção de voltar ao gás russo mesmo após o fim da guerra na Ucrânia. Neste episódio, discutiremos com vocês não só a construção de um novo gasoduto. Vamos discutir como a Rússia, por décadas, simplesmente oprimia a própria África para que, Deus me livre, o gás africano não chegasse à Europa. E criava todas as condições para que a Europa também não olhasse para a África como uma opção para o fornecimento de gás de lá. E vou dar um pequeno spoiler. Esse gasoduto, que agora realmente começaram a construir, já estava planejado desde a década de 1970, mas a Rússia, durante todo esse tempo, conseguia bloquear o fornecimento de gás de lá para a Europa. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, hoje soube-se que a Nigéria, o Níger e a Argélia estão promovendo a construção de um gasoduto com mais de 4.000 quilômetros de extensão que poderá fornecer até 30 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano para a Europa. Esse projeto deve se tornar uma alternativa aos recursos energéticos russos, que a Europa não quer mais comprar. Foi informado que a construção já começou na Argélia e na Nigéria as obras em seu trecho devem começar no próximo ano. Isso marca um progresso na implementação de um dos maiores projetos energéticos da África. O objetivo desse gasoduto é transportar gás nigeriano através do Níger até a Argélia, onde ele se conectará à infraestrutura existente para chegar aos mercados europeus. Lá, basicamente, a partir da Argélia, o gás seguirá para a Itália, Espanha, Portugal e, de modo geral, para toda a região do Mediterrâneo. Na verdade, a construção do trecho argelino do gasoduto Transsaariano é uma continuação de um plano de muitos anos para transportar gás nigeriano através do Níger para os mercados europeus. Se antes esse projeto era atrasado pela Rússia, agora não há mais obstáculos. E é interessante que, anteriormente, a Rússia desestabilizava os países africanos por anos, para que eles simplesmente não tivessem a oportunidade de desenvolver seu potencial e não pudessem oferecer seu gás para a Europa. Enquanto isso, a própria Rússia construía cada vez mais novos gasodutos para a mesma Europa. Esse era um plano astuto para se tornar monopolista no fornecimento de recursos energéticos ao mercado europeu, mas após o início da guerra em grande escala contra a Ucrânia, esse esquema desmoronou, e logo abaixo vamos discutir esse esquema em mais detalhes. Agora, a ideia é que a África finalmente comece a desenvolver sua infraestrutura energética, que passará pela Nigéria e pelo Níger, e depois se conectará à ramificada rede de gasodutos e exportação da Argélia. O gasoduto está projetado para ter uma extensão de 4.128 quilômetros a partir da cidade de Vari, no sul da Nigéria, passando por todo o território do Níger, até o hub de gás Hasir Mel, na Argélia. E espera-se que, a partir dali, 30 bilhões de metros cúbicos de gás por ano sejam enviados para a Europa. Na verdade, a partir de Hasir Mel, o gás pode ser transportado pela rede argelina já existente até os terminais de exportação no Mediterrâneo e aos gasodutos que atendem aos mercados europeus. Esse projeto dará à Nigéria uma rota adicional para os mercados europeus, complementando o transporte marítimo de gás natural liquefeito que ela já exporta. Além disso, vai fortalecer o papel do Níger como país de trânsito e aumentar a posição da Argélia como grande fornecedora para a Europa. Ou seja, será o maior hub africano para o fornecimento de gás à Europa. É importante destacar que a Argélia já fornece cerca de 12% do gás importado pela União Europeia, o que lhe permite ter infraestrutura para transportar o gás nigeriano ao mercado europeu. O interesse por esse projeto aumentou após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, e essa invasão impulsionou a Europa a buscar fontes alternativas de fornecimento.
E aqui é importante entender como o timing se encaixa. A União Europeia planeja acabar com a dependência do gás russo até o final de 2027. Ao mesmo tempo, a importação de gás natural liquefeito deve ser encerrada já até o final de 2026 e a importação de gás por gasoduto até o final de setembro de 2027. E agora vem a parte mais interessante. É justamente para esse período que está prevista a finalização da construção deste gasoduto. Ou seja, na prática, a Europa tentou pelo menos planejar para que o gás da África começasse a chegar justamente no momento em que eles abandonassem completamente o gás russo. Mas além disso, a decisão da União Europeia traz um detalhe. Eles querem encerrar o fornecimento de gás da Rússia até esse período. Mas se acontecer de o gasoduto africano ainda não estar pronto, eles podem continuar por mais um mês transportando gás da Rússia. Por um mês, mais um, ou seja, até que terminem na África. E isso ainda não é tudo. A questão é que o projeto transariano está agora enfrentando concorrência do proposto gasoduto Nigéria-Marrocos. Esse é outro grande projeto de infraestrutura destinado a transportar o mesmo gás nigeriano para a Europa. Ao contrário da rota mais curta através do Saara, esse gasoduto Nigéria-Marrocos seguirá ao longo da costa atlântica, conectando vários países da África Ocidental antes de chegar ao Marrocos e depois seguir para a Europa. Já temos 2 dos maiores projetos de gás da África para a Europa. E agora o mais importante. A ideia do gasoduto transariano existe desde a década de 1970, mas o projeto é constantemente adiado. Foi adiado por vários motivos, e aqui estão eles, você vai se surpreender ou talvez não. O primeiro motivo é o gás russo barato. Durante décadas a Europa, especialmente a Alemanha, apostou em contratos de longo prazo com a Federação Russa. Economicamente, os projetos africanos pareciam mais arriscados e mais caros em comparação com a infraestrutura russa já pronta. Já existe um gasoduto lá, então por que buscar na África? E o segundo motivo é que até fevereiro de 2022, a segurança energética era vista sob a ótica do preço e não da geopolítica. A Rússia permitia economizar, dava desconto e criou dependência do seu monopólio, entre outros fatores. A Europa não tinha incentivo para investir bilhões de dólares em alguma infraestrutura complexa de gás no Saara. E o mais importante é que a constante instabilidade na Nigéria e no norte da Nigéria tornava o projeto arriscado demais para investidores privados. Ou seja, lá sempre havia guerras e conflitos, fazendo os investidores privados pensarem que não valia a pena investir bilhões ou construir um gasoduto em um lugar constantemente em guerra. E agora lembre-se, quem foi que durante anos alimentou a desestabilização da situação na Nigéria e no norte da Nigéria? Correto, Moscou. A Rússia usou por muito tempo uma estratégia de contenção suave e dura contra seus concorrentes. O aumento da influência militar da Federação Russa na região do Sahel, e a região do Sahel inclui Mali, Burkina Faso e Níger, criou zonas de instabilidade. E quando ocorrem golpes na Nigéria, constantemente chegam ao poder alguns regimes militares, juntas militares que por algum motivo se alinham a Moscou. Os investidores ocidentais vão embora e os projetos energéticos lá estão sempre sendo congelados. Além disso, tentaram fazer isso várias vezes. Além disso, a Rússia ofereceu ativamente aos países africanos projetos alternativos de cooperação através da Gazprom, da Rosatom, da Rosneft e assim por diante, prometendo tecnologias em troca da recusa de integração com as redes europeias. O objetivo era não permitir o surgimento de um fornecedor alternativo no mercado europeu. E o mais triste é que, durante anos, a Rússia conseguiu isso. Mas a parte mais cínica dessa estratégia dos russos é a seguinte. Durante anos, a Rússia promoveu narrativas sobre o neocolonialismo da Europa, o que fazia com que as elites locais ficassem contra acordos energéticos de longo prazo com a União Europeia. Mas todos ainda se lembram daqueles protestos dos africanos contra o neocolonialismo francês. Lembram desses protestos e manifestações dizendo que vamos expulsar os franceses, que os russos podem entrar, que vamos trabalhar com os russos? Era para isso que tudo isso estava sendo feito. Portanto, a implementação do gasoduto transariano é um sinal de que a Europa finalmente passou das palavras para a ação na questão da independência energética. O início da construção do trecho na Argélia e os planos do Níger para o próximo ano mostram que o medo da chantagem energética superou o medo dos riscos de investimento na África.
Para a Europa, isso é uma chance de se desvincular definitivamente da Rússia, e para a África, é uma oportunidade de se tornar um investidor-chave, um jogador no mercado energético mundial. Só imagine o que acontecerá com a África se ela realmente substituir a Rússia como principal fornecedora de gás para a Europa. O mais importante é que esses projetos começaram a ser implementados. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.